Sejam bem-vindos a mais uma live da Super. Hoje, mais um episódio, mais uma live, O Revisor, com Alexandre Carvalho, que está aqui comigo. Ele que é o revisor de todo o conteúdo que a gente produz na Super, as revistas, os especiais, os livros. E hoje, o tema da live é um dos principais erros que a gente comete na revista. Foi um tema que foi muito pedido nas outras lives que a gente fez aqui, né, Ale? Que é acordo ortográfico. Letras incluídas no alfabeto, hífen, trema, acentuação. Então, a gente vai estar aqui para conversar, dar um panorama sobre as principais alterações do acordo ortográfico que entrou em vigor em 2009. Ale, vamos a um primeiro caso, um exemplo bem prático. O que o sequestro do voo da TAM e espermatozoide de jiboia têm em comum? A Pamela acabou de mencionar 4 palavras que tiveram sua grafia modificada pelo novo acordo ortográfico. Esse novo acordo é aquele tratado que enterrou o trema, tirou o acento de ideia, mexeu muito com o hífen, entre outras alterações, e deixou um monte de gente escrevendo errado, né? Já há uma dificuldade geral de escrever corretamente. Quando há um novo acordo, você precisa reaprender a ortografia do seu país. Isso cria uma série de dificuldades. Esse acordo ele foi assinado há bastante tempo, apesar de ter entrado em vigor recentemente. Ele foi assinado em 1990 pelos países da comunidade de países que falam a língua portuguesa. Isso, além do Brasil, tem Portugal, tem, deixa eu ver aqui para não esquecer de nenhum, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O acordo ele foi implementado em 2009, mas não tinha até então, naquela época não tinha uma obrigatoriedade. Você podia já usar os termos com a nova grafia ou a forma antiga, ninguém ia te corrigir. Estava prevista estava previsto que a obrigatoriedade ia começar em 2013. Só que é um tema bastante polêmico, rendeu muita polêmica, rendeu muita crítica da sociedade. E não é uma ciência exata, né, para impor 2013, dia tal, hora tal. Pois é. E aí isso foi sendo adiado até 1º de janeiro de 2016. Desde então, se você escrever sequestro com trema, voo com acento circunflexo, jiboia ou espermatozoide com acento agudo, como era antigamente, aí você vai estar oficialmente escrevendo errado. Oficialmente, então, desde 2016, se algum repórter, algum editor da Super te entregasse, antes disso, te entregasse um texto com a grafia antiga, tu marcava, não marcava? Sim, por quê? Desde que começou isso em 2009, algumas editoras já se posicionaram falando, não, a gente vai se adiantar a obrigatoriedade, já vamos todo mundo escrever certo. Já vamos obedecer a essa nova regra. Então, você já, em alguns casos, em alguns jornais, em algumas revistas, já tinha um padrão, né? Aqui Abril certamente já deveria ter um padrão e eu já ia corrigir de acordo com o padrão que a gente estabeleceu aí. Provavelmente tinha muito mais erros de devia acontecer adequação. com mais frequência. Sim, ainda acontece, né? Sim. Porque a gente sempre esquece. Eu mesmo fico com muita dúvida em relação a hífen, assim, vou consultar, porque além de ter muita regra nova, esse novo acordo tem muita exceção. Então, cara, quando você tem ainda, já tem que reaprender a língua, ainda tem um monte de exceção na regra, confunde um pouco. A gente bem sabe que qualquer dúvida, dia de fechamento, chega na mesa da lei. E esse hífen, existe ou não existe? E essa letra, dobra ou não dobra? Mas, Ale, qual foi o objetivo principal desse acordo? Bom, as línguas são dinâmicas, né? Elas estão sempre mudando. Então, de quando em quando, os países fazem acordos para atualizar a ortografia, para deixar ela mais de acordo com o que se fala e com também alguns objetivos. No caso, em 1911, Portugal fez uma reforma ortográfica que deixou o jeito que se escreve em Portugal diferente do jeito que se escreve no Brasil, ou que se escrevia, né? Aí perceberam que estava tendo essa diferença,
20 anos depois, em 1931, fizeram o primeiro acordo ortográfico. Só que assim como dessa vez, também teve muita polêmica, muita gente chiou e acabaram deixando por isso mesmo e não foi posto em prática. Em 1945 houve uma reforma ortográfica, um acordo entre a Academia de Ciências de Lisboa com a Academia Brasileira de Letras para fazer essa unificação das ortografias. Em 1971, 46 anos atrás, houve uma reforma ortográfica e essa vigorou aí até recentemente, que a gente agora está já utilizando essa ortografia que é fruto desse novo acordo ortográfico. O objetivo desse acordo, então, como eu te disse, é unificar a forma como os países escrevem. Quando a gente fala acordo ortográfico, a gente está falando de ortografia, é a parte da gramática que diz respeito à forma como você escreve, não exatamente a forma como você fala, por exemplo. Deixando bem claro, ninguém está obrigando, esse acordo não nos obriga a falar como alguém nascido em Portugal e nem eles a falarem como a gente. A ortografia é a escrita, é essa uniformização, né? Sim, e dentro desse objetivo estava também melhorar o intercâmbio cultural e científico entre os países de língua portuguesa, porque quando você escreve a palavra de um mesmo jeito, fica muito mais fácil de você compreender, né? Afinal, é o mesmo idioma. E também de reforçar a língua portuguesa, a nossa cultura, os nossos livros, os nossos estudos, para países que não são de língua portuguesa. Porque você imagina um americano recebe uma coisa de Portugal e fala, que língua falam lá? Língua portuguesa. Ué, mas essa palavra se escreve desse jeito e o estudo que eu recebi do Brasil é completamente diferente. Então gerava um pouco de confusão e acharam que se a gente unificar vai melhorar isso, vai melhorar a nossa força, a divulgação dos nossos livros, nossos estudos. A intenção é boa, né? E tomara que dê certo. Ale, vamos para as 6 grandes mudanças desse novo acordo. A primeira delas é o alfabeto, por mais básico que seja. K, W e Y. Agora, eles são nossos também? Isso. Acho que um pouco também é reflexo da globalização. O brasileiro sempre usou muito K, W e Y, tanto em estrangeirismos, pela influência dos Estados Unidos também, de filme, de tudo. Mas essas letras não faziam parte oficialmente do alfabeto brasileiro. Agora fazem. Desde o novo acordo ortográfico, a gente tem um alfabeto de 26 letras, incluindo K, W e Y. Estou vendo aqui os comentários na nossa live. A Luciana Almeida Reis falou, resumindo, ninguém escreve português correto agora. Verdade. Não é bem isso, né? Mais ou menos. Português quase arcaico, não necessariamente errado. A segunda grande mudança, e que tem vários órfãos, viúvos dela, é a trema. Linguiça virou linguiça. E aí? Como a gente disse, assim, o que eles estão mexendo é na ortografia, né? Então, a linguiça continua sendo linguiça. A diferença é que antes a gente colocava aqueles 2 pontinhos em cima do U. Esses 2 pontinhos em cima do U, que é o trema, eles existiam por quê? Para você ler o U. Então, para você não falar linguiça, exatamente. Agora entenderam que não precisa do trema, então que você vai falar linguiça mesmo que não tenha os 2 pontinhos lá. Então, acabaram com o trema, mataram o trema. Então, agora, linguiça, deixa eu ver aqui, anotei uns... Ambiguidade, 50, sequência, frequência, tudo palavra que não tem mais o sinalzinho lá em cima. No entanto, para nomes próprios, ele continua sendo usado. Então, vou dar um exemplo aqui, a Gisele Bündchen, tem lá um nome alemão, imagino, tem o trema lá no U dela, não caiu, continua usando, porque nome próprio continua como sempre foi, só nos termos comuns que você não usa mais trema. E você tem uma filha pequena, quando ela aprender a ler, como vai saber diferenciar a pronúncia
de uma palavra que até então tinha trema e agora não? Eu acho triste a queda do trema, particularmente. Tu faz parte desses órfãos do trema. Sou um órfão do trema. Porque é isso, né? Se você, por exemplo, chegar para um americano, que ele não sabe como você lê as palavras daqui, tá vendo as palavras pela primeira vez. Ele vai ver a palavra linguiça. Ele nunca leu essa palavra na vida. Não tem o sinal que você tem que ler o U. Se ele falar linguiça, você não pode dar risada dele. Você tá vai certo, dar, né? Mas assim... Tá certo não, mas pela lógica... A ortografia existe para te orientar sobre como você deve ler aquela palavra. E você retirar o trema, você está confundindo a pessoa. Você não está mais orientando para ela como que ela deve ler. Você está tirando uma informação que ela usava para ler corretamente. A terceira alteração, grande alteração do acordo é o acento diferencial. Para, pelo. Isso. Antes do acordo, a gente tinha um acento diferencial para quando você usa algumas palavras que têm a mesma grafia, você saber do que você está falando. Então, no verbo parar, quando você fala ele para, tinha um acento para diferenciar da preposição para. Então, eu vou para Marrocos. Ou ele para o táxi para a senhora passar. São dois paras, você colocava um acento no lugar do para, que é verbo. Agora não tem mais esse acento. Todo para vai sem acento. A mesma coisa acontece com o pelo. Você tem o pelo do cachorro, que tinha acento antes. E pelo menos. E pelo menos, tal. Você tinha esse acento circunflexo no pelo do cachorro, agora não tem mais. Então, tá tudo sem acento. Porém, aí entram as exceções que confundem todo mundo. O verbo pôr, vou pôr esse copo aqui. Tem também uma preposição pôr. Por isso que não sei o que lá. Continua tendo o acento no pôr no verbo. E também no pôde, que é o passado do poder, do verbo poder, você também manteve o acento para diferenciar do ele pode. Então, presente. Ele pode não tem acento, ele pôde tem acento. Ale, eu cometi um erro aqui, gente, o Adeilson José da Costa tá me corrigindo, e ele diz, não é a trema, é o trema, gênero masculino, desculpa, Adeilson. E o Ricardo Pessica, ou Pessica, não sei, deveria ter retirado todos os acentos. Ricardo, eu não sei se o seu sobrenome já segue essa regra que você quer de retirar todos os acentos, mas acredito que por enquanto seja Pessica. Eu continuo... Assim como a gente estava falando do trema, o acento ele te orienta sobre como você deve ler uma palavra, né? Então, se você retira todos os acentos, você não consegue ler um texto sem saber se você está falando e. Médica, medico, tem vários exemplos. Médica, medico. A quarta alteração, vem e voo, o acento circunflexo das palavras. Vem, palavras terminadas em em, dois es e um m, antes tinha acento e agora não tem mais. Um acento circunflexo, aliás. Então, por exemplo, elas leem, eles creem em Deus. Acabou, não tem mais o acento. E também nos substantivos que tem dois os juntos, assim. Enjoo, antigamente tinha um acento circunflexo no primeiro o. E voo também tinha, agora não tem mais. Esse é um erro muito frequente, Muito frequente, muito. Vejo bastante, inclusive, nas revisões de publicações. Não, eu confesso que quando estou em dúvida, vou procurar conjugação, verbo, vir. Para não acontecer isso, para não vir um círculo vermelho no meu texto. O vem é do ver, né? Eles vêm longe. Aí caiu o acento. Mas quando você fala do verbo vir, eles vêm, tem o acento, porque é um E só. Não tem aqueles dois Es juntos, não é aquele em, é um E só, né?
Ainda falando de acento, a outra mudança são os acentos dos ditongos abertos. Isso. E esse também rende muita... É muito controverso, né? E tem bastante... Eu encontro muito erro disso, assim. Quando você fala, caiu o acento agudo dos acentos abertos, dos ditongos abertos, então do ei, oi. Então, na nova grafia, você não tem mais acento em muitas palavras que as pessoas insistem em colocar, porque elas falam, não é possível que não tenha acento aqui. Eu tô falando esse acento, tô falando esse acento, boa. Ótimo exemplo que você disse. Ideia, assembleia, jiboia, espermatozoide, que a gente usou naquele exemplo ali lá do começo. É do oi, né? Do oide, do jiboia, do ideia. Não tem mais acento em nada disso. Acho que pode, às vezes, confundir um pouco a pessoa que não está acostumada à palavra, assim, mas não se usa mais acento aí. E a última grande alteração do acordo foi o hífen, que é muito controverso também e uma fonte de erros. Espero que seja esgotável, mas por enquanto parece inesgotável. O hífen, ele é bem difícil, assim, das pessoas acertarem, né? Porque tem várias exceções misturadas às regras, assim. Então, a gente vai até fazer uma live posterior falando mais profundamente, caso a caso, eu vou abordar o hífen nessa situação. Hoje, a gente só vai falar de dois casos mais significativos aí. É que quando você tem uma palavra que tem dois termos, que o segundo termo começa com R, vou dar um exemplo aqui que é contra-regra. Antigamente, contra-regra tinha um hífen separando. Agora não. E aí todo mundo erra. Porque o que tem que fazer? Tem que dobrar o R. Então fica tudo junto, uma palavra grande, contra-regra, com dois R's no meio. Como se fosse mini saia também, com dois S's no meio. Então, para R e para S tem essa regra. Porém, não se o primeiro termo também acaba com R. Porque você vai juntar o R do primeiro termo com o R do segundo, coloca um hífen no meio. Então, por exemplo, um hipotético super rato. Super, terminando com R, rato, começando com R. Estranho, né? Porque você poderia também só juntar, da mesma forma que o contra-regra tem um R duplo aí, podia ser um R duplo aí também. Mas não, aí ficou super, hífen, rato. Econômico. Isso. Também caiu quando a primeira parte da palavra termina com vogal e a segunda também. Então, por exemplo, autoestima. Tinha um hífen aí, agora não, é tudo autoestima, uma palavra só. Mas não quando no primeiro termo ele termina com a mesma vogal que você vai usar depois. Então, por exemplo, micro-ondas, uma palavra que todo mundo escreve errado, tem que ter um hífen no meio. Micro-ondas, como micro-organismos. E agora que o Ale já relacionou que a gente já conversou sobre essas 6 principais mudanças do acordo, dá uma olhadinha na legenda do antes e o depois das alterações. Antes, todos creem que sua ideia de autoestima é fritar linguiça. Reparem que a Pamela vai ler da mesma forma o depois, só que reparem na forma como a frase está escrita. Né? O depois, todos creem que sua ideia de autoestima é fritar linguiça. Bem diferente, apesar da pronúncia ser a mesma. E Ale, como ter certeza que estou escrevendo certo, que a minha escrita está de acordo com essas alterações do novo acordo ortográfico? Sim, uma forma de você estar no meio, você está escrevendo no computador, está em dúvida sobre uma palavra, procura o site do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, o VOP, no site da Academia Brasileira de Letras. Também tem aplicativo, isso tá aqui embaixo, você pode ver no seu celular, tem lá um espacinho para você escrever a palavra, então você está na dúvida como escreve ideia. Aí você escreve lá ideia, vai aparecer a forma correta já, obedecendo a regra do novo acordo ortográfico. Tecnologia a favor, já que muita gente tem dicionários mais antigos que ainda não tem essas grafias atualizadas. Isso, e alguns dicionários até têm algumas divergências entre eles.
ali é o oficial segundo a Academia Brasileira de Letras. Para não ter erro. Isso. Bom, Aleia, muito obrigada. Pessoal, esse foi um panorama inicial sobre a mudança das grafias, sobre o acordo ortográfico. Nas próximas lives, a gente vai destrinchar, aprofundar um pouco mais sobre essas 6 grandes mudanças, essas 6 grandes questões que nós conversamos aqui. Então, se vocês tiverem sugestões de exemplos, dúvidas muito recorrentes sobre essas questões, deixa aqui nos comentários que nas próximas lives a gente vai tentando responder, tá bom? Um abraço e até a próxima!